Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de palestras da área de HF. Hoje nós vamos focar em duas doenças principais da cultura da batata. Meu nome é Débora, sou consultora especialista no departamento técnico da Cooper Citrus. Tenho o meu telefone para contato, tenho um e-mail também. Se tiverem dúvidas, quiserem vir nos visitar, quiser fazer qualquer tipo de pergunta, pode entrar em contato pelo e-mail e pelo telefone. Hoje o nosso tema para a cultura da batata é manejo de canela preta e requeima em batatas. Vamos fazer um resuminho aqui do que a gente vai ver nos próximos slides. Canela e requeima são duas doenças comuns na cultura da batata, porém causam danos severos e podem levar à morte da planta. Manejo químico sozinho não consegue conter o avanço da doença, sendo necessário técnicas de manejo para minimizar os danos. Então, só por aqui a gente consegue ver que é tão dificultoso você levar uma lavoura de batata até o final, tendo esses dois problemas na lavoura. Vamos falar um pouquinho na sequência aqui de como está a produtividade no país. Aqui temos o mapa do Brasil. Nós temos aqui 4 estados em azul escuro, que são os maiores produtores em quantidade de batata. No caso, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Os demais que estão com a cor azul um pouquinho mais clarinho, Bahia, Goiás, Espírito Santo, até Mato Grosso também, são produtores, mas em menor quantidade. Na sequência, temos uma tabela que é do Censo Agro de 2017 do IBGE, que quantificou a quantidade produzida em toneladas de batata no país. O maior produtor é Minas Gerais. Porém, até tempos atrás, a gente pensava que sul de Minas era a região maior produtora do estado. Hoje a gente já sabe que no estado de Minas, no próximo slide a gente consegue ver o mapa de Minas Gerais, a região produtora em maior quantidade de batata é o Triângulo Mineiro, em sequência o sul de Minas. Especificamente no mapinha na sequência do estado de São Paulo, que é o nosso próximo slide, ele tem duas regiões distintas, que é a região de Itapetininga, Itaí, Paranapanema e a região de Casabranca. Casabranca, hoje, no estado de São Paulo, é a cidade com a maior produção de batata. Na nossa tabela, na sequência, a gente consegue ver que Casabranca, no ano de 2017, conseguiu quase 120 mil toneladas de batata, seguido por Divinolândia, com 41 mil toneladas, e depois Paranapanema, com quase 27 mil toneladas de batata. Nós, então, temos uma noção, olhando aqui, que Casabranca, a gente pensa assim, nossa, Vargem Grande do Sul, para quem planta batata, ouve falar muito de Vargem Grande do Sul como grande produtor, que dá para a gente ver aqui que ela está no item 7, que ela conseguiu no ano de 2017, 19 mil toneladas. A maioria das lavadeiras de batata se encontram na cidade de Vargem Grande, mas as áreas de produção, as lavouras, se encontram em Casabranca. Então, por isso, Casabranca, hoje, no estado de São Paulo, é a cidade com a maior produção de batata no estado de São Paulo. Na sequência, nós temos um slide que ele é dos estádios fenológicos da batata. Porém, aqui a gente consegue ver que está até 110 dias. Geralmente, isso são para batata com ciclo mais longo. Nós estamos hoje falando de consumo, nós estamos falando de ágata, de culpido. O ciclo é menor. Com 90 dias, a gente já procede à dessecação para poder fazer a colheita. Então, aqui, para batata de ciclo maior, para batata andina, a gente tem 5 estádios. Mas pensando assim, isso não serve para batata ágata. Na ágata, com 90 dias, você já começa a proceder com a colheita, você faz a dessecação. Então, vamos falar que o crescimento da ágata vai de 40 dias a 45 dias, ela já começa a fazer esse crescimento, onde ela consome mais água. Com 70 a 75 dias, já começa a maturação. Então, a maturação de batata andina começa a partir dos 80. E no caso da nossa, que é a ágata, que hoje é a que mais produzida no país, começa com 70 dias essa maturação.
Como hoje o nosso tema é requeima e canela, que são duas doenças principais, vamos começar falando da requeima. A requeima, a gente sabe que o agente causal é a Phytophthora. A gente sempre, quando começa a falar de requeima, a gente ouve muito assim, alta umidade, temperatura baixa, aquele friozinho da manhã, aquele orvalho sobre a folha, né, na lavoura que fica molhado, que te impede de entrar com pulverização cedo. Aí a gente fala assim, nossa, tá propício, tá nublado, já tem uns 2, 3 dias que tá nublado, vai dar requeima. Então, isso é uma condição favorável, isso é comprovado, é científico, está comprovado. Porém, não é somente isso. Então, aqui eu coloquei aqui uma duvidazinha para vocês. Seria somente isso? Alta umidade, baixa temperatura, molhamento ali na folha, o orvalho da manhã, do início da manhã, de 5 a 7 horas da manhã. Será que é só isso? Então, não é. Na nossa sequência, é o nutricional também é responsável pelo avanço e pela severidade da doença. Então, a requeima não é só essa questão da temperatura baixa, umidade alta e molhamento de folha. Isso tudo é propício. Porém, se não tiver nitrogênio disperso na lavoura, ela não consegue sobreviver. Então, você pode ler em vários livros, requeima, que a fitóftora, ela vive de substância nitrogenada. Né? Alguns livros que são mais antigos falam que ela vive de substância azotada. E azoto é a mesma coisa que nitrogênio. Então, se eu tenho nitrogênio em excesso lá em cima, vamos dizer assim, mais severo vai ser esse ataque de requeima na minha lavoura. Então, quando eu tenho um nitrogênio mais ajustado, pode ter, pelas condições de alta umidade, baixa temperatura, de você ter o ataque da requeima, mas não vai ser tão severo como se tivesse o nitrogênio solto. Então, aqui, ó, o clima nós não controlamos, não tem como, né? Isso é divino que a gente fala, é a natureza, a gente não controla. Mas o nutricional da nossa lavoura somos nós que controlamos. Nós que escolhemos o que a gente vai colocar na nossa lavoura. Duas fotinhas aqui, especificando para vocês como é a doença. Nessa primeira foto aqui do lado esquerdo, é bem no, vamos dizer assim, é um início, mas um início avançado para quem tem lavoura. Então, você vê essa penetração da doença aqui pelas pontas da folha. Quando você vê isso na lavoura, você fala assim, só tem um pedacinho. Engana, esse pedacinho está mostrando para você. Mas isso já lastrou na lavoura inteirinha. Aí é a hora de você começar. Na verdade, é bem antes. O manejo é preventivo. Antes você já tem que fazer os químicos de prevenção. Quando acontece isso aí, você já tem que entrar com os curativos. Nessa foto ao lado, dá para ver a esporulação. Ela está aquosa. Ela está em plena atividade na lavoura. Então, algumas vão estar. Você consegue encontrar vários estágios na lavoura. Você consegue encontrar esporulano, você consegue encontrar na lavoura já toda a planta debilitada, algumas no começo, então é a hora de você já começar a fazer os produtos curativos. Com a canela preta, que é a nossa segunda, né, doença a ser falada, hoje em dia os antigos produtores, até eu mesma quando fazia lavoura de batata, falava ervínia. Hoje em dia chama Pectobacterium, mas ainda a gente ainda está com a ervínia encalacrada na cabeça. Mas hoje em dia chama-se de Pectobacterium, que é o agente causal da canela preta. A gente sabe, deu ferimento na batata, temperatura alta, umidade, deu molhamento, a gente fala, tá propício para canela. Aí a gente fica assim, nossa, mas será que esse solo tem canela? A canela não vem só pelo solo, vem pelo tubérculo também, pela semente mãe. Aí seria somente isso? Temperatura alta, aquele calorzinho, água, ferimento, isso está perfeito para canela. Mas seria somente isso? Aí mais uma vez entra o nutricional, que é na nossa sequência. O nutricional aqui, em 1976, foi falado que na batata, especificamente na cultura da batata, a ervínia, que hoje é a pectobactéria, ela entra pelo excesso de nitrogênio também, além das condições climáticas favoráveis. Então, eu tenho uma alta de nitrogênio, perfeito para a canela ficar pior na lavoura. Tem duas fotinhas também na nossa sequência que dá para ver. Essa do lado esquerdo, ela é a planta, né, de batata, e a mãe, embaixo, a semente, ela já apodreceu, ela deteriorou. Simplesmente, na hora que você vai cavucar lá, que você bate a mão, ela até acaba estourando.
ela já está inteiramente podre. E o cheiro é muito ruim. Para você reconhecer também, quando tem esse cheiro podre de ovo choco, é a bactéria, é a canela preta. E a haste, ela começa a secar e ficar escura porque corrói todos esses vasos condutores, né, o xilema e o floema na planta. Então ela acaba não conseguindo transportar mais nada e acaba levando à morte. Do lado aqui dessa mesma foto, você consegue ver um pezinho que acabou de estourar, né, que tá nascendo de batata, e do lado um amarelo, como se fosse um amarelo de marca-texto. Nesse aí, olhando, quando você bate o olho, o João falou, olha, tem um pé de tomate. A gente brinca assim, que a folha ela fica dura, ela fica fina, ela vira. Se você puxar ali, tá com a haste escura, você cavucar, a mãe tiver estourado, deteriorado, sabe, desmanchado, e com cheiro podre, é canela. Se não tiver o cheiro podre e for até os 30, 35 dias, pode ser podridão da semente. Então, se eu tenho isso acontecendo na minha lavoura até os 35 dias, pelo cheiro, né? Porque todos os dois têm sintomas parecidos, e pelo cheiro eu vou saber se é canela ou se é podridão da semente. Então tem que ficar de olho nisso aí para não confundir uma coisa com a outra. E muitas vezes você pode ter essas duas coisas no mesmo ambiente, tanto a podridão da semente quanto a podridão da canela, né? A canela preta mesmo, propriamente a bactéria. Principalmente a gente precisa entender da aquisição da semente. Então, você pensa assim, eu vou plantar. Arrendei uma terra, ou a terra é minha, tenho pivô, ou não tem, vou fazer irrigação para aspersão, tanto faz, escolhi, vou plantar batata. Né? É engraçado até a gente falar plantar batata, mas hoje em dia é uma lavoura muito cara, é rentável, mas também quando está em época de preço baixo, também tira o couro da gente, quem planta sabe. Então vamos pensar na aquisição da semente. A semente é o principal insumo da agricultura. Todo e qualquer coisa. Se você tem uma semente ruim, não tem produto, não tem manejo que te faça ter a produção que você teria se você tivesse uma semente boa. Então, quando você vai fazer sua lavoura de batata, escolha bem a semente. Procura saber, fulano que está me vendendo, como que foi feito o seu nutricional? Como é que você fez? Você pôs os micronutrientes? Você teve problema com canela? Como é que foi a sua lavoura? Foi fácil de conduzir? Perguntar é uma coisa que traz dinheiro para o produtor também. Nessas perguntas você já tira dúvida, você já decide se é bom ou não comprar aquela semente naquele momento. Então você precisa de semente de qualidade, com nutricional ajustado, brotações. Pegou uma semente, viu que tem brotação do lado contrário. A brotação da semente tem que ser só em cima, na parte meristemática. Tem broto saindo para tudo quanto é lugar, como se a semente estivesse louca, soltando broto para tudo quanto é lugar, até na parte ao contrário. Quer dizer que alguma coisa de errado foi feita. Ou ela foi estufada, ou passaram ácido nela, ou não teve condução nada boa, colheram no molhado, não ficou o tempo adequado na câmara. Então você tem esse tipo de situação, uma semente mais cansada. Tempo de câmara fria é extremamente importante. Cada cultivar tem um tempo. A ágata, pelo menos 30 dias, tem que ficar na câmara fria. E não é por quebra de dormência, é para quebrar a dominância apical, para não sair um broto só, para vir mais brotação, para você ter quantidade de batata. Nessa foto na sequência, é uma foto de uma semente. Essa semente é foto do meu acervo. Há uns 20 dias atrás eu estava com ela. Você consegue ver aí, do lado esquerdo, nessa primeira foto. O certo para essa semente, numa peneira que usa peneira quadrada, geralmente seria uma tipo 2, né? Para quem é produtor em Minas, em Goiás, em São Paulo, seria uma tipo 2. Para quem é produtor no Paraná e no Sul, seria mais ou menos uma tipo 1 para eles, e para nós seria uma tipo 2. Tipo 2, teoricamente, teria que ter no máximo umas 4 hastes. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hastes. Isso está errado. Essa semente ela foi tratada com ácido em quantidade muito agressiva. Então ela soltou muita haste. Consequentemente, você vai ter batatinhas pirulitinhos, pequenininho. E isso não tem valor comercial para nós. E outra coisa, olhando essa mesma foto do lado esquerdo, tem o broto lateral. Muita gente fala, o broto aborta. Alguns abortam, nem todos. Esse aqui, no caso, por exemplo, não abortou. Simplesmente ficou um broto ladrão, roubando
né, drenando a fonte de crescimento dos demais tubérculos e sendo porta de entrada. Eu dei um zoom nessa foto do lado, vocês conseguem ver que esse ramo ladrão, esse broto ladrão, ele é fininho. Os demais que são grossos, que estão realmente na área de crescimento, eles estão limpos, não tem risoctônia, mas aqui já tem a manchinha. Então esse broto ladrão só serve para a porta de entrada de doença. Então é bom não ter uma semente assim. Se você tiver isso no campo, você está ajudando a dar condições para que as pragas e as doenças venham. Agora, nessa sequência de foto, você consegue ver realmente uma batata que é uma semente assim praticamente perfeita. Tem sanidade, tem vigor, nutricional dá para ver que está ajustado, não tem broto lateral em nenhum lugar, vocês conseguem ver nessa foto. A batata está firme, ela não está mole, ela está bem firme. Essa mãozinha aqui é do Ubi, é um grande químico e hoje ele é um grande extensionista. Ele ajuda vários produtores aí do Brasil, tanto pequenos e grandes produtores, a conseguir ter esse tipo de semente. E essa semente aqui é de um amigo, né, um amigo muito importante que me ajudou muito nesse ramo da batata lá do Paraná. Se você olhar da mão esquerda dele, perto do dedo indicador, você vai ver que só tem broto na zona realmente de crescimento. Não tem broto do lado contrário. Se você olhar mais dentro do bag, a maioria tá tudo padronizada. Então tá bacana pra caramba, tá firme. E você vê que esses brotos, eles não estão grandes, porque se você colocar na plantadeira, ele vai quebrar, isso é ruim, e nem pequenininho, tão carequinha. Eles estão praticamente no ponto exato. E essa lavoura, no final, teve uma produção excelente. Então, pense sempre nisso. Semente é o principal insumo para a produção da lavoura de batata. Sempre quando tiver que montar uma lavoura, pensa na semente. Não esquece, semente é o fator principal para você ter sucesso. As outras coisas a gente vai manejando, vai ajustando, mas tenha semente boa. Aí vamos falar uma sequência, pensando nas duas doenças, requeima e canela. Então você escolheu a sua semente, tá tudo certinho, o nutricional tá ajustado, tá tudo ok. O que a gente vai fazer? Plantar. Evita, por favor, a hardpan. Tem gente que chama de hardpan, outro chama de light, outro chama de pé de grade. Evita. Toda vez que você passar a rotativa, vai ter um pé de grade lá embaixo. Você não vê isso no primeiro dia, mas depois a terra vai sentando, vai saindo oxigênio, você for lá cavucar, você vai ver que vai estar duro. E geralmente, quando você termina com 2 de rotativa, você fala assim, eu não posso irrigar no segundo dia, porque senão a batata apodrece. Porque ali acaba fazendo banho-maria. Tá dura aqui embaixo, a batatinha tá aqui, você coloca uma irrigação alta, aquela água estagna ali e começa a esquentar e acaba apodrecendo a sua batata. Então vamos terminar com o subsolador. É uma ótima opção, vai quebrar essas lajes que a rotativa faz. Passa a rotativa para quebrar os torrões, não tem problema, mas termina com o subsolador. E outra coisa importante, umidade. Não deixe para começar a colocar água quando a batata já tiver nascido. Vai manejando, vai enchendo a caixa do solo com a umidade, para depois ficar muito mais fácil você poder rodar o pivô com irrigações espaçadas, para não precisar rodar uma vez só com uma lâmina muito grande, que não é interessante. Subsolador de 30 a 35 centímetros de profundidade, a terra tem que estar seca. Na sequência tem uma foto que explica bem isso. Você fez a aração, que seja, né, numa profundidade que não ultrapasse os 18 centímetros da camada viva do solo. Você precisa arrebentar aquela camada lá de baixo compactada, vai usar o subsolador, faça na umidade correta, o solo tem que estar seco. Você vê aqui, ó, errado, umidade no ponto de aração. Se tá bom para passar a grade, se tá bom para fazer aração, não tá bom para o subsolador. O pé de pata ele vai passar, vai riscar e não vai tirar a compactação. Solo úmido, muito úmido. O pé de pata ele vai empastar, vai fazer tipo um reboco. Ele vai passar ali, vai só juntar mais, vai ficar muito pior a compactação. O solo seco, o tratorista consegue passar esse subsolador sem ter resistência e os blocos eles vão se quebrando. Você tira essa tensão da compactação, ele abre, ele arrebenta. Então, quando for fazer o subsolador, faz com solo seco. Escolhemos a semente, plantamos, nasceu, vamos fazer a montoa. Mas nesse nascimento, antes da montoa, uma dica aí para vocês, produtores.
faça uma aplicação na folha, pode ser com a barra mesmo, de molibdato de sódio. Isso aí vai te ajudar lá na nitrato redutase, quando a gente errar no nitrogênio, esse molibdênio no começo, na batata, ele acaba sendo essencial, viu? Não deixe de fazer antes da montoa. Aqui nós temos uma foto da montoa, que você pode ver do lado esquerdo, a montoa não tá profundo, não tá bacana, dá para ver nitidamente pelas duas fotos que tá uma montoa muito ruim. Não tem padronização, não tem desenho, não tem forma. E principalmente, vocês podem olhar na primeira foto, os torrõezinhos estão encostando na haste. Encostou na haste da batata, queima. Queimou, entrada para canela, entrada para outro tipo de doença, risoctônia. Então tem que tomar cuidado com isso. Na hora de fazer a montoa também previne canela. A montoa previne muito tipo de doença, previne risoctônia também. Vamos evitar esses ferimentos na haste, porque a gente sente calor pelo ar. O sol esquenta o solo esquenta o ar e a gente sente o frio ou o calor. Na planta, o sol esquenta o solo libera calor ali na planta. Então, esses torrõezinhos estão todos liberando calor e estão queimando a haste da batata. Então, vamos fazer uma montoa bem certinho. Nesse próximo slide, aqui tem a foto, assim, praticamente a montoa ela é perfeita. São duas fotinhas pequenininhas, mas dá para ver. Uma tá com zoom e a outra tá a foto do complexo. Olha que desenho bacana da montoa. Tá perfeito. Tem que tentar manter isso aí, não chegar a terra no pé. Fazer ela mais aberta, na forma de trapézio, deixar a linha seguir. Isso é uma montoa super bacana. Então, quando for fazer, faça isso. Irrigação, tomem cuidado. Irrigar, uma coisa é seco, uma coisa é úmido e outra é encharcado. Aí isso aí é encharcado. Para a canela estourar, é perfeito. A raiz não consegue nem respirar, porque está com encharcamento, porque tem compactação. Então, não é seco, não é encharcado. É úmido, é o meio termo, o equilíbrio. No nosso resuminho aqui principal, nutricional, requeima. Vive com nitrogênio em excesso. Nitrogênio está em excesso, diminui potássio, diminui o cálcio, diminui o magnésio. Mesma coisa para a canela no nosso próximo slide. Nitrogênio alto, diminui o potássio, diminui o cálcio, diminui o magnésio. Então, quando você diminui potássio, cálcio e magnésio na planta, você está diminuindo a imunidade. Você está diminuindo a resistência da sua planta. A sua planta de batata tem que estar resistente para poder combater essas doenças e pragas também. Então, se o meu nitrogênio está alto, potássio diminuiu, cálcio diminuiu, magnésio diminuiu, eu acabei com a imunidade da minha planta pelo excesso de potássio. Lembrando que na canela aqui, magnésio, ele é um elemento nutricional que faz a planta combater bactérias. Então, é importante você fornecer magnésios passados na cultura da batata para prevenção de bactéria. Super importante. Também, aqui, ó, um lembrete no próximo slide nosso aqui. Fornecer cálcio, magnésio e potássio para as batatas, que a gente acabou de falar. Potássio, quando for fazer o potássio, faça o zinco junto. Na nossa slide aqui dá para ver que o zinco ele tá até com sombreamento. Para a sua planta de batata absorver melhor o potássio, o zinco tem que estar junto. Vou fazer um sulfato de potássio no pivô. Faz um sulfato de zinco junto. Um exemplo, 20 kg de sulfato de potássio. Faz pelo menos uns 7 kg de sulfato de zinco. A absorção vai ser muito melhor. Então, toda vez que você for aplicar potássio e quer um resultado bom, use o zinco junto. Tanto faz no pivô, como se fosse foliar. E também aqui um lembrete. O potássio, geralmente a gente tem mania na lavoura de batata de fazer KCl, cloreto de potássio. Põe uma coisa na cabeça, batata não gosta de cloro, evita cloreto. Faz sulfato de potássio, faz carbonato de potássio, mas evita o cloreto. E se for, não, eu só tenho essa fonte aqui na minha fazenda, Débora, não tem outra coisa, tudo bem, então faz parcelado. Não me jogue 300 quilos de potássio de uma vez, parcela isso em 3, 4 aplicações. A absorção vai ser melhor, não vai agredir tanto a sua planta. Então é melhor fazer parcelado. Lembrando, a gente já falou dos manejos, né, da parte de plantio, preparo de solo e tudo mais, da parte nutricional, e tem os químicos também. Separei aqui na tabela para vocês, de canela preta, hoje autorizado e recomendado, né,
aceito em bula, tem o Equation da Corteva, tem o Casumin da UPL, Midas também da Corteva e o Tutor da BASF, que são recomendados para canela preta, certo? Para requeima, tem recomendação várias empresas, eu selecionei algumas só, por ordem alfabética, tem o Bravonil da Singenta, Cabriotop da BASF, Completo da Irrara, o Concento da Bayer, Equation também da Corteva, Fórum, que é da empresa BASF, o Infinito da Bayer, Revos da Singenta e o Totality da Irrara, mas a gente tem outros produtos também. Esses aqui são bastante utilizados nesse estado aqui de São Paulo, principalmente nessa região de Casa Branca. Fazendo as minhas considerações finais, controle das doenças, tanto da canela quanto da requeima, é feito preventivo. Não tem como você esperar isso aparecer para você tomar a devida atitude. A gente tem que aprender a conviver. Eu sei que tem canela na maioria das lavouras, eu sei que requeima tem facilidade de dar. Então, eu vou começar a fazer o manejo do começo. Então, principalmente, práticas de preparo de solo, de amontoa, irrigação e nutricional, isso aqui é a principal coisa que vai te ajudar a ter sucesso no controle dessas duas doenças. E mais o químico acertado, fazendo a aplicação na hora certa, com a dosagem certa. Então, você tem 5 coisas para trabalhar no desenvolvimento da lavoura, desde o plantio até na época da colheita, da dessecação. Você tem 5 coisas que são passos que são difíceis de fazer, mas você tendo boa vontade, você consegue. Você vai ter um controle muito maior da requeima e da canela, se você focar nisso que a gente conversou hoje. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, pela consideração de estar aí nessa época de pandemia, nos assistindo, tentando melhorar. O contato já foi passado ali no começo. Agradeço muito a presença de todos, viu? Até mais.